porque como semana, la próxima semana, de hecho, eu não vou poder participar da reunião, Sí, porque está bien. é meu aniversário de bodas, Sí. então vai ser impossível, de hecho. Eu regresso, aí qualquer dúvida que tenha o pastor, eu já sano, você pode sanar as dúvidas todas e aí já se queda tudo muito, já bem tranquilo, já, Perfecto. sem nenhuma preocupação. Aí me tener que passar o hostel. Voy a pasar, perdón. Isso. Gracias por acordarme, porque ando cansado. Mucho trabajo. Isso, claro, seguro. Ha sido toda uma semana intensa, intensa e vão estar aí com Sí, muita tarefa também. sí, empecé limpieza, dos reformas de dos casas de mi suegra y, y alguna visita que se puede hacer, pero Sim, claro, ando. claro. Para nós Ah, outros é el lunes volvemos, Dios muito mediante. bem. Bueníssimo, bueníssimo. Bien, te Muito dejo bem, ahí, están entrando de a graças. poco, ¿está? Está bem, graças, muitas graças, hermano. Hermanos, buenísimo, qué bueno que nosotros estamos para una clase más. Yo había finalizado com ustedes hace 2 semanas antes de nuestro viaje a Brasil por tema del encuentro de los misioneros. Gracias a Dios por el privilegio que estoy de estar con ustedes para esta clase nueva. Yo, dentro del cronograma que yo les había pasado, yo voy a saltar 2 clases. Yo voy a ministrar la clase de número 9 hoy. Después yo regreso para las 7 y la 8, ¿ok? Entonces yo adelanté la clase de número 9 dentro del cronograma que yo tenía con ustedes, ya hablando sobre la parte práctica, sobre evangelismo. Hasta entonces yo les pasaba los conceptos acerca de la misión. Hoy ya entro un tanto en la parte práctica, lo que es en la práctica el evangelismo. Vou adelantar a classe de número 9. Próxima semana nós vamos fazer, eu vou gravar a classe e alçar a classe gravada em la próxima semana, justo porque eu vou estar em la próxima semana cumprindo, será meu aniversário de bodas de 30 anos em la próxima semana, aí vai ser toda uma semana especial, de hecho, para Cristina e Chu, por tema desta fecha tão especial para nós outros. Então, eu adelantei a classe hoje, e hoje eu estarei com a classe sobre apologética, evangelismo e secularismo. Vai ser uma classe muito prática para que compreendamos o que são os tempos de hoje, chamados de pós-modernidade ou pós-cristianismo, ou tempos de secularismo, e eu les vou mostrar dentro de uma visão que nós temos que os tempos de secularismo, de hecho, são tempos paganos. Nós vivimos em tempos de paganismo, se nota. Não é um tempo em que a gente é secular, de hecho, sim, uma crença em algo. As pessoas sí ou sí têm alguma classe de creencia em los tiempos de secularismo. Ou seja, são tempos de paganismo. E nós vamos ver isto à medida que vamos desarrollando esta classe hoje. Empiezo compartilhando algo com vocês. Vou compartilhar uma pantalla com vocês para que vocês compreendam bem o que são os tempos de secularismo e como nós logramos, como missioneiros, evangelistas, predicar bem a palavra de nosso Senhor e quais seriam as estratégias para predicar melhor a palavra de nosso Senhor em tempos de secularismo. Como eu te dije, isso les vou mostrar. Para mim, os tempos de secularismo não significam tempos de falta de crença. São tempos pós-cristianos, é verdade. Pós-modernidade, pós-cristianismo, pero não significa que a sociedade hoje não tenha alguma classe de crença. À medida que desarrollamos o tema,
quando seja necessário, me podes interromper, se queres perguntar, ou o que seja, estamos listos, com a graça de Deus, queira Deus, para contestar. Bueno, empiezo compartilhando com vocês uma pantalla, sempre com share. Vamos ver. Déjame entrar acá também no celular, assim eu puedo ver. Assim eu puedo mirar bem o que estou compartilhando com vocês. Comparto primeiro uma pantalla. Miram bem a pantalla, irmão? Se nota? Se vê? Sì, pastor. Bem, Sì, perfetto. bom, perfeito. A classe hoje, como eu les dije, adelantei a classe de número 9. La classe de número 9. Um ratito solo nomás, hermano. Que eu vou entrar acá para compartilhar também, para entrar na pantalla, para que não ache interferência em meu celular. Sim. Bien. Bueno, hermanos, en la pantalla, lo que nosotros tenemos hoy quando pensamos acerca. Lo que pensamos acerca de nuestro mundo hoy es que nosotros vivimos, de hecho, en un mundo secularizado. Ah, los dados estatísticos são muito assombrosos. Empezando por Europa, hoje nós temos por lo menos 64% de la República Checa, de la población de la República Checa, uma população que não dice ou afirma não ter qualquer classe de crença em coisas religiosas. E é assombroso pensando que é a terra de Jan Hus, de los primeiros mártires cristianos anteriores à Reforma. E John Hus, Jan Hus ha sido muerto em la Inquisição Católica porque começou a traduzir a Bíblia para o pueblo de la Bohemia, onde está a República Checa. Del Conde Zinzendorf, los boêmios, como eu les mostrei há 3 semanas, que começaram a enviar missionários para outras partes do mundo. 64% da população da República Checa hoje não tem qualquer classe de crença religiosa. 61% de Alemanha, ou da parte ocidental de Alemanha. 61%, donde nasceu a reforma protestante. 61% da população de Alemanha se diz não religiosa, ou que não tem qualquer classe de crença religiosa. 50% de Suécia, 48% de los Países Bajos, 39% de França. Aí tu me vas a dizer, pastor, pero os números de França estão mais baixos de los números de Alemanha. Por tema de los muçulmanos que estão em França. Os muçulmanos têm alguma classe de crença ou vida religiosa. Mira que eu não estou falando sobre cristianismo. Eu estou falando sobre qualquer classe de crença ou vida religiosa. 39% de los franceses se dizem sem religião ou sem qualquer classe de crença. E só não é mais grande o número porque há um número grande de muçulmanos hoje em França, que é o que sobrou de crença em França. 64% de los de Noruega. Em Suíça, 36%. E em Finlândia, 35%. Ou seja, países que outrora enviaram missioneiros para muitíssimas partes do mundo. E hoje são países secularizados, de gente que não tem qualquer classe de crença. Eu não estou falando só do cristianismo. Não tem qualquer classe de vida espiritual. Em Canadá, 35%. Em Austrália, 38% da população.
Em Cuba, 44% da população. Em Uruguai, são 28% de pessoas que se dizem não religiosas, pero o número é mais grande. O número de los que se dizem, que afirmam não crer em Deus em Uruguai, 8% da população. E 4% da população se dizem agnósticos. Eles têm uma classe de crença em um ser elevado espiritual, pero muito distinta de nossa classe de crença. Pero aí vem na Ásia. Em China, 61% da população afirma não ter qualquer classe de vida espiritual, religião ou crença. E estamos falando do país, o segundo país mais poblado do mundo, China. Aí mais, Vietnã, 81% da população de Vietnã afirma não ter qualquer classe de crença ou vida espiritual. China e Vietnã não eram países cristianos. Vietnã era um país budista. Pero mira que está bajo um regime comunista, ateísta de maneira oficial, por muitos anos. Há mais de 4 décadas, 5 décadas. 81% da população. Vietnã tem quase 100 milhões de habitantes. Imagina, tem uma população de 100 milhões. 80 milhões dizem não ter qualquer classe de crença. Em Japão, 32% da população afirma não ter qualquer classe de crença. Ou seja, é de hecho um mundo secularizado. Um mundo de gente que não tem qualquer classe de vida espiritual ou qualquer classe de crença. Há um outro dado, aí este sobre Brasil, meu país. São 2 dados do censo da população de Brasil. Em 2010, os que diziam não ter qualquer classe de religião eram 7,9% da população. E hoje, em 2022, 9,3%. É interessante que é um número muito mais baixo de outros, em comparação com outros países, incluso das Américas, aunque há estados brasileiros muito poblados, como Rio. Em Rio são quase 17 milhões de pessoas e já há um número de 12 a 13% da população, para mais um pouco, que não tem qualquer classe de crença, vida com Deus ou crença espiritual. E um dado curioso, o município brasileiro, a cidade brasileira, com o número mais grande em números percentuais de gente que se diz não religiosa, é justo na cidade em la fronteira com o Uruguai. 37% da população de Chuí, ao costado de Chuy, em Uruguai. Chuy é a cidade de Uruguai, Chuí é a cidade brasileira. 37,8% da cidade de Chuí, no lado brasileiro, não tem qualquer classe de crença em Deus. Ou seja, irmãos, é um mundo secularizado, de muitíssima gente sem qualquer classe de vida religiosa, de crença em algo superior, em Deus ou lo que seja, sem qualquer classe de vida, perdão, irmãos, sem qualquer classe de vida espiritual. A ideia do ateísmo, de não crer em Deus, é uma ideia muito recém, nova, de uns 300 anos para cá. Na Revolução Francesa, já anterior, com o iluminismo, a primeira ideia que se havia nestes tempos era de um ser elevado, pero não um Deus, como de los cristianos. Robespierre, que era um dos mentores da Revolução Francesa, já descrevia quizá uma nova ordem, com uma nova religião,
donde nosotros íbamos a buscar un ser superior, pero no de manera espiritual, sino de manera racional. E aunque ele sempre decía, e a ideia da Revolução Francesa era, se suponiendo que não exista um Deus, nós temos que criar esse Deus para manter el orden de las cosas acá, para que as coisas puedan estar bem mientras estemos em la revolução. Era o pensamento de los franceses. Desde entonces, la cosa evolucionó, no para arriba, sino para abajo. La idea de una no creencia en Dios, yo les voy a decir. Después esto va a estar en el guión que yo les voy a enviar mañana já traduzido. Eu tenho este guião em português, mas não lo traduzi aún em espanhol. E começaram então com o pensamento, um pensamento clássico entre os europeus, de que a gente tendria que buscar mais as coisas de la razão, serem mais racionais do que espirituais, hasta que surgiu um livro de um filósofo alemão, Ludwig Fernenbach, A Essência do Cristianismo, que era uma forte resposta, uma forte crítica ao pensamento religioso. Desde este livro, então, de Ludwig Fernenbach, Essência do Cristianismo, o pensamento de que não existe um Deus começou a crescer no mundo ocidental. Desde Freud, Karl Marx, Nietzsche, todos eles estavam com uma ideia muito clara: não existe um Deus. Hasta chegarmos a Nietzsche. Nietzsche era um filósofo alemão muito crítico à fé cristiana ou a qualquer classe de religião, em especial ao cristianismo. Ele dizia que o cristianismo era uma religião de los débiles. E sempre havia um aforismo, uma ideia. Já não mais que se não existe um Deus é necessário criá-lo. A ideia de Nietzsche era: se existe um Deus, é necessário matá-lo. E aí vino, desde entonces, em la cultura ocidental, que eram os tempos de la muerte de Deus. Nós teníamos que abolir a ideia de Deus em la sociedade oriental, en mundo, e em toda a sociedade ocidental, perdoname, cresceu a ideia de que era necessário abolir por completo a ideia de que existe um Deus. Hasta que em los anos 60, a revista Times, uma conceituada revista estadunidense, mirando o crescimento do movimento de los seculares, de los que não tinham qualquer classe de religião, trajo em sua página principal a pergunta: ¿Dios está muerto? Hasta hoy es el pensamiento para muchos. Dios está muerto. Esta es una idea para los días de hoy de esta sociedade secularizada. Me acompanham hasta acá, hermanos? Estou em uma introdução para que tu compreendas onde estamos no mundo e como chegamos hasta acá, porque agora eu vou entrar em uma descrição sobre o que é o tempo de hoje. ¿Por que eu les voy a decir lo que es? Voy a darles una descripción sobre lo que es el tiempo de hoy. Si nosotros no sabemos el tiempo como lo que significa la sociedad, el mundo hoy, ¿cómo yo voy a alcanzarlos a través de la gracia de nuestro Señor? Hoy estamos en una sociedad secularizada, en que la gente intenta decretar la muerte de Dios. Y hay, de hecho, lo que nosotros tenemos hoy es un ateísmo militante de gente que propaga una idea de combater el cristianismo o cualquier clase de pensamiento religioso. Yo les pasé las estadísticas del mundo y es para nuestro asombro
Pensar que outrora nações que eram cristianas se volveram tão secularizadas em menos de 150 anos, em menos de 100 anos, se volveram a nações absolutamente secularizadas, sem nenhuma classe de crença em Deus. E esse movimento é o que temos de mais rápido no mundo ocidental. O movimento religioso que mais cresce no mundo ocidental é o secularismo. A gente que diz não ter qualquer classe de crença ou vida religiosa. A ver como são os dias de hoje. Eu les vou dar 3 características de nossa sociedade hoje, para que tu compreendas bem o tempo presente. Volvamos à pantalla. 3 características desta sociedade no mundo de hoje, no mundo hoje. A primeira característica que temos em uma sociedade, e lastimosamente não escrevi bem acá, hermanos, déjame corrigir, a ver. Depois vou corrigir o espanhol, está em português parte. 3 características. A primeira característica que temos no mundo hoje é que nossa sociedade tem uma regra. A primeira, a autonomia. Me explico. Como surgiu o conceito de autonomia e o pensamento de los dias de hoje de la autonomia del ser humano? Com este filósofo acá, Immanuel Kant. Immanuel Kant era um filósofo alemão que começou com uma teoria filosófica da autonomia do homem, que o homem tem uma autonomia moral. Esperame, eu não sou especialista em filosofia, por lo tanto les vou explicar, pero não me puedo profundizar en este tema porque não é minha especialidade, pero lo puedo decir aunque de maneira clássica ou clara lo que é o pensamento secularizado, começando com Immanuel Kant. Immanuel Kant tinha uma ideia clara de autonomia moral, que o ser tinha dentro de si, cada um de nós temos dentro de si, intrínseca em nossa natureza, o desarrollo de uma moral. Kant vai dizer que esta moral vem de um ente, um ser superior. Ele não vai descrever este ente ou este ser superior como Deus, ou el Deus de los cristianos. Aunque fuera hijo de um pastor luterano, Immanuel Kant se decía agnóstico. Creía em uma força espiritual, pero não necessariamente, não de maneira necessária, en el Dios cristiano revelado a través de Jesucristo, nuestro Señor. Pero decía, hay una fuerza moral autónoma de la naturaleza humana. Este pensamento de Immanuel Kant era um pensamento contrário ao absolutismo que havia entre os reis. Não era necessário imponer uma regra de maneira absoluta, como haciam os reis na época de Kant. Não era necessário, porque o próprio homem poderia ter o próprio homem tinha uma autonomia moral para ter uma ideia clara, um discernimento sobre o que é bueno e o que é malo, o que é moral e o que é imoral. É a primeira ideia clara de autonomia. Desde aí começamos a filosofia existencialista no mundo ocidental. Primeiro com Immanuel Kant. Pero esta filosofia existencialista de Immanuel Kant evolucionou com a figura com esta segunda figura cá. Um filósofo francês muito influente chamado Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre também tinha a mesma ideia de Kant. O ser humano tem uma autonomia, uma habilidade, uma capacidade de desarrollar suas próprias regras,
não há necessidade de uma força exterior maior para imponernos qualquer classe de regla. Nosotros mesmos, por nuestra fuerza moral, vamos a construir nuestras propias reglas. Tanto que a mulher de Jean-Paul Sartre, chamada Simone de Beauvoir, ella vino com uma frase que dizia: la mujer no nace mujer, la mujer se torna una mujer. O sea, qualquer um pode ser uma mulher, aunque tu não sejas uma mulher biológica, se está dentro de si a ideia de que vos sos uma mulher, vos te vas a tornar uma mulher. Esse é o pensamento ocidental. E eu te estou mostrando como nós chegamos em los tempos loucos de hoje. Primeiro, a ideia de autonomia em Kant. Todos os humanos têm por si uma autonomia. Nós temos uma liberdade, uma autonomia. Já para Jean-Paul Sartre, em seu existencialismo, a autonomia não é de uma força exterior, sino nuestra. Somos nós que temos a autonomia de tomar as decisões, livres para tomar nossas decisões, aunque vamos a assumir as consequências de nossas decisões. Para Jean-Paul Sartre e Albert Camus, que era um outro filósofo e escritor desta época, esse existencialismo era muito generava em la humanidade uma angústia muito grande. Porque se cada um tem a autonomia para desarrollar suas próprias regras, isso vai generar uma angústia gigantesca no coração do homem. E nesta angústia, o homem empieza a buscar muitíssimas maneiras de sanar a angústia do coração. E aí entramos no pluralismo. Através do consumismo, de muitas ideias, de lo que sea, en este pluralismo, la gente busca sanar a angústia del coração. Entramos nesta terceira figura acá. É um filósofo polonês muito influente, faleceu há pouco, Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman vino com uma ideia que é muito clássica para os dias de hoje, que é da modernidade líquida, em que os valores anteriores, que eram muito sólidos, família, crença, trabalho, em los dias de hoje são muito fluidos, são muito líquidos. Já não há solidez em los pensamentos de hoje, em los dias de hoje. Ou seja, uma hora nós pensamos uma coisa, outra hora já se cambia o pensamento para uma coisa muito distinta. Ou seja, é um mundo plural, donde não há mais verdades absolutas ou conceitos sólidos. Cada um pode decidir como pensar, lo que fazer ou como fazer as coisas. Este é o mundo em que vivimos, irmãos. Como tu e eu vamos a evangelizar um mundo em que a gente se vê autônoma. Eu não necessito de um Deus para direcionar-me. Eu não necessito de regras exteriores. Eu mesmo vou a construir minhas próprias regras. É um mundo existencialista, hedonista, donde lo que vale mais é meu prazer personal. É um mundo consumista, porque há tanta angústia que eu tenho que consumir. Eu tenho que consumir ideologias. Eu tenho que consumir bens materiais. Eu tenho que lucir em las redes sociais. E é um mundo plural, onde não há verdades absolutas. Cada um é dueño de uma microverdade. E nós que afirmamos que há uma verdade absoluta, somos desechados, odiados neste mundo de um ambiente plural de ideias. Essa é nossa sociedade, a sociedade secularizada onde vivimos. Em um mundo como este, minha pergunta é: como vamos a evangelizar em um mundo como este? De la gente cheia de autonomia,
angústia, existencialista, cheio de pluralismo, com múltiplas ideias, ideologias ou verdades, e sim verdades absolutas. Este mundo secularizado, de hecho, hermano, é mais que isto. É um mundo pagano. Pagano. Andrés, te pido um favor, hermano. ¿Me podes ler? Essa é uma frase de Tim Keller, para que compreendamos o mundo hoje. ¿Lograste mirar bien, Andrés? Andrés de Uruguay. ¿No está bien para leer? Veo en el celular, está chica la Ah, letra. chiquito. Ah, então eu vou Vamos ver. Voy a subir. Pablo, tu estás aí comigo, hermano? Sí, pastor. Ô, No sé Pablo, si se me escucha. você te escucho bien. ¿Puedes leer, por favor? Sí. Si se corta, discúlpeme que el internet está un poquito mal hoy. Tranquilo, Bien. hermano. La incredulidad en Dios es un acto de fe, pues no hay forma de demostrar que el mundo y todo lo que contiene, su profundo orden matemático y la materia misma, existan por sí solos como hechos sin ninguna fuente externa. Si la teoría de que Dios existe nos lleva a esperar lo que encontramos, mientras que la creencia de que Dios no existe no, ¿por qué no seguir adelante, al menos experimentalmente, adoptando la teoría de que Dios existe? Tim Esse Keller. é um... Sim, bueníssimo. Muitíssimas graças, hermano. Esse é um livro espetacular de Tim Keller. Dios en la era secular. Lo que se nos dice Tim Keller acá es que incluso la no creencia en Dios, hay que tener mucha fe. Tú miras todo este mundo ahí afuera, y vas a decir que no existe un Dios creador de todas las cosas. Hay que tener mucha fe para desarrollar una falta de fe como esa. Lo que quiere decir Tim Keller en esto todo es que nosotros no vivimos en un mundo sin creencia. Aunque 64% de la población de la República Checa se dice no creyente o afirma no tener creencia en cualquier cosa espiritual, lo que se pasa, hermanos, es que siempre va a haber alguna clase de creencia. Acá en Uruguay no es distinto. La gente se dice no religiosa o no creyente. Es un país donde no es Semana Santa, es Semana del Turismo, no es Natal o Navidad, es el Día de la Familia. Pero todas las mañanas, el noticiero por la mañana empieza con el horóscopo. A los viernes eu escucho de los dos lados acá de mi apartamento la santería, el candomble. Eu escucho el ruido. Todas as santerias têm nomes em português. A primeira que eu he visto acá, quando cheguei ao Uruguai, era Rainha do Lixo, isso em português. Ou seja, Reina de la Basura. Quem vai buscar qualquer classe de santificação em um lugar chamado Reina de la Basura? Pero aunque la gente se dice no religiosa o no tenga cualquier clase de vida espiritual acá en Uruguay, siempre van a decir, quizá el universo va a mover las cosas. O es la creencia en el universo, en la santería, en cristales, en luces, en energías cósmicas, o lo que sea. Sí, Andrés. También hay cursos en INEFOP de brujería Wicca. Isso, é verdade. É gracioso, em um país onde quase 50% dice não crer em Deus, é um dado interessante, porque no guião que eu les vou enviar a partir de manhã, há um dado sobre Holanda específico, se fizeram uma encuesta em Holanda, e eu les vou adelantar este dado acá, e é interessante, porque
el dato ha sido con los ateos convictos. Entre los ateos convictos em Holanda, en una encuesta de 2001, 1,6% de los ateus convictos creíam que havia um cielo ou uma realidade pós-vida. 13,1% de los ateus creíam en el pecado. 41,1% de los ateus creíam em telepatia ou conversação por pensamentos. E, de maneira surpreendente, nesta encuesta de 2001, solo com ateus em Holanda, 21% de los ateus em Holanda creiam em reencarnação. Ou seja, nós não estamos falando, aunque com a frieza de los números, não estamos falando de uma sociedade que não tem qualquer classe de crença. O que estamos falando é de uma sociedade pagana, pós-cristiana. Brujeria, santeria, horóscopo, telepatia, reencarnação. É uma sociedade pagana. E não é muito distinto da sociedade de Grécia, onde Pablo começou a predicar a palavra. Entremos em las escrituras sagradas, onde Pablo começou a predicar a palavra em Europa. Mira que estamos em Europa, e se vamos entrar em Europa, o tema é la cuna de Europa, del pensamento ocidental, que é a Grécia antiga. Hechos de los Apóstoles, tenéis uma Bíblia aí cerca de vos. Entremos entonces em el texto bíblico. Hechos de los Apóstoles, capítulo de número 17. Hasta acá les hice uma introdução hablando acerca de los dados estatísticos del secularismo en el mundo, um rápido histórico del ateísmo, lo que é o mundo secularizado ou pagano de los dias de hoje, autonomia, existencialismo, el pluralismo, que nada mais é, que é, por supuesto, o paganismo, e entremos em las escrituras sagradas. Em las escrituras sagradas, eu tenho acá Hechos de los Apóstoles, capítulo de número 17. Arsenio, tu estás aí comigo, irmão? Ou estás trabalhando? Sí, estoy. Tenés Capítulo una Biblia ahí. Capítulo Verso. 17, del verso 1 hasta el versículo 9, por favor. Amén. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutía con ellos, y declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no crecían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaban la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esto que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otros rey Jesús, y alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo esta cosa, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Gracias, hermano. Hermanos, eu les explico bem como Pablo chegou hasta Grécia. Pablo, no princípio deste viagem missioneiro, a intenção de Pablo era chegar hasta Éfeso, capital da província romana de Ásia.
Pablo era Pablo tuvo três intentos de chegar hasta Éfeso. E acá en a Bíblia nos diz que uma vez, duas vezes, três vezes, ha sido impedido de chegar hasta Éfeso. Compreendeu que era algo do Espírito Santo, que o Espírito Santo não lhe permitiria ir-se a Éfeso. Mira, hermano, que Pablo tinha um bom projeto, uma boa intenção de plantar uma igreja cristiana em uma importante cidade, Éfeso. Todavia não se pudo. Uma, duas, três vezes. Para onde Pablo se foi? Pablo se foi a Troade, que era um puerto. Nada melhor do que estar em um puerto ou uma terminal de ônibus para saber, bueno, me vou a quedar acá, me quedo por acá e vou esperar qual é a vontade de Deus para que eu pueda entonces saber para onde me vou. En esta noche en Troad, Pablo tuvo una visión de un hombre con ropas de Macedonia, que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y la Biblia nos dice que Pablo comprendió que tendría que llegar hasta la Macedonia, una provincia romana de griegos. Mira, hermano, que muitas vezes se nos acusam, nós cristianos, de que somos ocidentalizados e europeus por demasia. Mira que a fé cristiana não é europeia. A fé cristiana nasceu primeiro em Ásia, primeiro no continente asiático. Allá nasceu a fé cristiana. E antes de chegar à Europa, o que nos diz a Bíblia acá é que a fé cristiana chegou à África primeiro, com o etíope, el de Etiopía, que se foi a adorar a Deus em Jerusalém e regressando ha sido evangelizado por Filipe. Ou seja, a fé cristiana em África chegou primeiro em África do que em Europa. E aquela primeira missão de Pablo em Europa. Pablo predicando a palavra em Filipos. Começou por Filipos, a capital de Macedônia, a principal cidade da província de Macedônia. Era uma província grega. Já estava Pablo predicando a palavra em Filipos. Começou com uma estratégia. Como não havia uma sinagoga, começou com um grupo de mulheres. Muito inovador. Não havia uma sinagoga de los judíos. Pablo começou com um grupo de mulheres que les pareció un grupo de oración, alguna clase de grupo religioso, y Pablo empezó a predicarles la palabra de nuestro Señor. Hubo una gran persecución en Filipos. De allá, después de tener una iglesia fuerte, Pablo se fue a Berea, otra ciudad griega. Y en Berea, nosotros tenemos a descrição que os bereanos eram muito nobres, porque examinavam as escrituras, pero de igual houve uma persecução. Pablo saiu de Berea e se foi agora a Tessalônica. Acá em Tessalônica, se nos diz a palavra, que Pablo começou por 3 meses com uma estratégia, estar primeiro em la sinagoga entre os judíos. Acá eu estarei com vocês. Primeiro, mostrando-lhes o que era Tessalônica. Tessalônica era uma cidade muito grande, uma das principais de entre os gregos. Nós já não teníamos mais Atenas como uma cidade proeminente, como uma cidade de importância, senão uma cidade de importância cultural, pero o centro político e econômico de los gregos ou era Tessalônica ou era a cidade de Corinto, em especial Corinto, pero Tessalônica também tinha uma importância grande como um ponto econômico, político e comercial para os gregos. E achá Pablo começou a predicar a palavra, primeiro em Tessalônica, dentro da sinagoga. E mira que eu vou compartilhar a pantalla com vocês uma vez mais, para que tu compreendas, dentro da leitura bíblica, como ha sido a estratégia evangelística de Pablo. Mira comigo. Comparto a pantalla e tu te vas a sorprender com pequenos detalhes do texto bíblico. A ver? Já estou.
Pablo entre los de Tesalónica. Mira en tu Biblia que la Biblia nos dice que llegaron en Tesalónica, versículo de número 1, había una sinagoga de los judíos, y versículo de número 2, yo voy a describir tres verbos acá, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, cuatro verbos, perdóname, y tú vas a comprender de hecho cuál ha sido la estrategia evangelística, el método evangelístico de Pablo entre los griegos. Hay que acordar, los griegos tenían dos características. La primera, eran muy racionales, filosóficos, racionales. Por um lado, seculares, por tema de sua filosofia e de sua maneira de pensar. Por outro lado, eram paganos, porque tinham muitíssimos deuses para adorar. Todos os deuses gregos tinham uma concepção humana, nascidos de la cabeça e de la criação humana. En esto, Pablo, en este ambiente, secular por um lado e pagano por el outro lado, tal qual os dias de hoje, secular por um lado, pagano del outro, Pablo empezou. Se diz acá, em 3 dias de repouso, ou seja, 3 semanas, por 3 sábados, 3 semanas, versículo de número 2, discutió con ellos. O primeiro verbo acá, traduzido por discutir ou debater, é o verbo, mira aí na pantalla, dialogomai. Dialogomai es donde tenemos el origen de la palabra dialéctica o diálogo, debate, un debate, una discussão, el método dialéctico, através de perguntas e contestações, perguntas e respostas. Ou seja, Pablo, estando em Grécia, usou de um método, tuvo um método, ou tinha um método muito específico. Acá é verdade, em la sinagoga de los judíos, pero eram de judíos helenistas, ou seja, judíos com um pensamento grego, e gregos piadosos ou prosélitos que frequentavam, eram ointes em la sinagoga de los judíos. Lo que é a dialética, o diálogo, o debate. Debate é uma palavra em espanhol, hermano. Eu estou falando bem ou isso é português? Debate. Ou não tem sentido? Discussão tem mais sentido? Debate, Debate tem sentido. sí. Então, a ideia de Pablo, o método usado por Pablo era um debate, uma dialética, uma discussão, um diálogo, não no sentido de vamos dialogar para construir uma ideia. Não, era um diálogo em que Pablo, através do diálogo ou debate apologético, Pablo exponia de maneira clara uma ideia. Em los dias de hoje, tão secularizados, lo que nós necessitamos é evangelistas que sejam apologetas. Me explico. Que compreendam os fundamentos de nossa fé, que compreendam o que é o dia de hoje, os tempos de hoje, a sociedade onde vivimos, e puedan debatir com as pessoas de maneira dialética. O que o mundo espera, isso é um método muito eficiente evangelístico, já usado por Pablo em uma sociedade secularizada e pagana, como a grega de Tessalônica. Dialegomai é o texto acá. É a palavra em grego, é o verbo usado, donde vêm as palavras dialética, debate ou diálogo. Diálogo não em sentido de construir uma ideia, sino de convencer a pessoa através da dialética, del debate.
Yo les voy a mostrar un video después para que tú puedas comprender bien. Espérame. A ver si yo logro compartir ya con ustedes este video. Faleceu hace pouco, hermanos, Charlie Kirk. Eles acompanharam a morte de Charlie Kirk. Charlie Kirk era um apologeta espetacular. Era cristiano, evangélico. Pode ser que em uma ou outra ideia, nós não temos um pensamento igual que ele. Todavia, eu tenho acá alguns vídeos para que tu compreendas o que é o debate, a apologética. A ver? Estão acompanhando esta pantalla? É um vídeo de YouTube. Você nota? Você vê, Andrés? A ver. Tiempo en la tierra en que estás. Honra el día de reposo y santifícalo. No mates, no robes, no de falso testimonio, no codicies, no... Uma pausa. Ele se ia às universidades, começava com uma carpa e com um cartel. Eu estou aqui para contestar tus perguntas. E havia sempre gente que lhe contestava acerca da fé cristiana. E de maneira filosófica, como nos dias de hoje. Ele sempre tinha uma boa contestação. A ver? no cometas adulterio. Estaba fuera de orden, pero siguen siendo los 10 mandamientos. Esas reglas para la vida son lo que los fundadores creyen tanto que están en los pasillos del Congreso y del Tribunal Supremo, que creemos que se nos transmiten de manera trascendental y que cuando no nos sometemos a esos 10 mandamientos, nuestro país empieza a desmoronarse. The English you learn at school is not good. So when you do need it, Lo siento, you actually Mark. don't know what to say. El inglés que aprendiste en la escuela no Ahora. Pero si lo piensas, la mayoría de las guerras, cuando la religión se enreda en una cultura e incluso en un gobierno, la mayoría de las guerras han comenzado por eso. Así que ese es un tema de conversación que no tiene base y está bien porque te lo dijo un profesor. Así que vayamos a la verdad y te voy a hacer un par de preguntas. ¿En qué religión creía Ma Tong? La gran masacre de China, que mató a 50 millones de personas. No lo sé. Era ateo. ¿En qué religión creía Joseph Stalin, que mató a más de 30 millones de personas en la Unión Soviética? Era Ateo. ateo. Eso significa que 80 millones de personas fueron asesinadas en 2 países que no creían en ninguna religión solo en el siglo XX. Por lo tanto, es un tema de discusión fácil decir que la religión causa guerras, pero en realidad, parece que las dictaduras totalitarias arraigadas en el ateísmo y la falta de lo divino fueron las que causaron más sufrimiento humano en el siglo XX. Adolf Hitler no era cristiano. Adolf Hitler estaba en guerra con Dios y se creía Dios y un maníaco total. Por lo tanto, no hay base para lo que dices. Podrías estar pensando en las cruzadas o algo así como hace 6 o 700 años o en la Inquisición. Si ese es el caso, creo que necesitas un mejor argumento. ¿Eres cristiano por casualidad? Mucho, mucho. ¿Por qué exactamente? Oh, Jesús me salvó la vida. Soy un pecador. Entregué mi vida a Cristo. La decisión más importante que he tomado. Entonces, ¿crees que la Biblia es real? Sí, creo que la Biblia es verdadera y real. ¿Por qué? Bueno, podría darte la respuesta técnica. Nunca ha habido un descubrimiento arqueológico que haya contradicho la verdad de la Biblia. Y luego, por supuesto, la sabiduría. No hay una verdad de la Biblia que, si aplicas a tu vida, esta no mejore drásticamente. Y finalmente, tenemos el relato más preciso y transparente históricamente sólido que se puede tener de la figura más importante que jamás haya vivido en la historia del mundo, Jesús de Nazaret. Y la resurrección es el punto clave de mi creencia de que Jesús resucitó de entre los muertos para que nosotros podamos vivir. Si Génesis 1:1 y la resurrección son ciertos, cualquier cosa en la Biblia es posible. Estás viendo el milagro más grande. El milagro más grande es la creación, y luego el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos. Yo digo, ¿cómo sabes que Jesús resucitó de entre los muertos? Bueno, muéstrame otro fragmento histórico de una historia en la que tanta gente murió voluntariamente de forma brutal por una mentira. Cada persona a su alrededor tenía todo que perder y, sin embargo, fueron a la muerte absoluta, desde Pablo hasta Pedro y el medio hermano de Santiago, diciendo que Jesús es el Señor. Jesús resucitó de entre los muertos. Por no mencionar que, si fueras a falsificar una historia, no usarías testigos femeninos en el mundo antiguo. En las Escrituras, dice que las primeras mujeres en ver a Jesucristo. Si intentas falsificar una historia, nunca harías eso. Por no mencionar a las 500 personas que vieron a Jesús después de que resucitó de entre los muertos y luego a la iglesia posterior que vivió bajo persecución. Has hablado un poco sobre tu creencia en Mis hermanos, se puede mirar y comprender claramente lo que es un debate dialéctico, donde tenés un apologeta defendendo delante de ateus o no religiosos lo que es la fe en Dios.
Lo que Charles Kirk, que ha sido asesinado hace un mes en una universidad, mientras hacía eso y se sentaba en una tienda, una carpa y dialogaba, debatía, discutía con la gente. Pero mira que él no tenía odio en sus palabras. Era muy lleno de amor y con una gran sabiduría. La persona le pergunta sobre a fé e ele le contesta, incluso hablando acerca da ressurreição. E mira que gran argumento, com grandes argumentos sólidos, fundamentos. Ou seja, o que eu les quero mostrar é que em um mundo secularizado como esse que vivimos hoje, a grande estratégia é o debate apologético. Que tu estés listo para contestar as perguntas do mundo. Que quando a gente te conteste, te confronte acerca de tu fé, vos estés listo para, como Pablo, discutir com a gente, dialética, debate, mostrar-lhe a verdade a la gente de maneira contundente dentro das escrituras sagradas. Essa é uma ideia clara acerca de lo que é um debate, uma discussão, ou lo que hacía Pablo acá nesse versículo de número 2. Baixamos mais adelante, outros 3 versículos antes que eu les concedo um intervalo. Declarando, exponendo, são 2 palavras. A primeira de estas é dianoigo, é a palavra grega, dianoigo. Eu vou passar-lhes isso en el estudio, en el guión mañana. Es el concepto de abrirse para una idea o opinión, pero las 8 veces en que este verbo dianoigo aparece acá en las escrituras sagradas, en el sentido, versículo de número 3, declarando o abrindo-se a uma declaração, todas estas 8 vezes es un hecho de Dios. Dios abriendo el corazón de la persona após el debate, la discusión, la dialéctica de Pablo para un concepto, una idea, la idea de que Jesús es el Cristo. La otra es exponiendo, el tercer verbo acá, que paratitemi, o exponer de maneira contundente. Não é só exponer uma ideia acá. Paratitemi, a palavra grega, é exponer de maneira contundente. Vos tenés uma crença arraigada dentro de tu coração. E vas a exponerla de maneira contundente. Mirad a Charlie Kirk neste vídeo. É increíble a maneira contundente em que ele exponia uma verdade bíblica a uma pessoa que se decía ateu, dentro de uma universidade, com cientos de pessoas ao redor, mirando este diálogo ou este debate de Charles Kirk. E, por último, o último de los verbos é catangelio, versículo de número 3, a quem eu os anuncio, catangelio, que significa anunciar, proclamar, ou de maneira principal, notificar. Pablo usa este mesmo verbo, um pouquinho depois acá, é usado este mesmo verbo com Pablo em Atenas, onde Pablo está notificando a la gente, notificando para o arrependimento a la gente. Ou seja, chegando então ao texto bíblico, temos dialogomai, que é o método de Pablo, debate, a dialética. Pablo se assentava, a gente lhe perguntava e Pablo lhe contestava através das escrituras, através de uma charla, de um debate. Vos podés evangelizar a gente em los tiempos de secularismo, em qualquer lugar, desde que tengas vos fundamentos muito sólidos bíblicos. E lo mais, esta característica apologética, vos tenés que orar,
e pedir-lhe a Deus, Senhor, dá-me esta habilidade, esta capacidade apologética para contestar a gente. Vos vas a estudar os fundamentos bíblicos, o que é a palavra, e quando a pessoa te conteste ou te pergunte, tens as respostas bíblicas. E em momentos de persecução, o Espírito Santo te vai dar a palavra, lo que tienes que dizer, para confrontar a la gente de maneira dialética, para que a gente se abra a la verdade bíblica, exponiendo de maneira contundente e notificando a la gente. E o que se passou, hermanos? Mira aí em tu Bíblia. A Bíblia nos diz que depois de esto, Pablo ha sido expulsado de la sinagoga de los judíos, disse aí o texto bíblico. Muita gente se alborotou em contra Pablo, estava Jasón, o Jasón era um de los hermanos, donde Pablo estava. E aí vamos a ver que sempre a tarefa missioneira é colegiada. Pablo não estava solo. Havia Pablo, Silas, Timoteu, aí em determinados momentos acá, que Lucas empieza a falar em primeira persona, ou seja, Lucas estava presente como testigo ocular da situação, ou seja, sempre um equipo missioneiro, fazendo a tarefa evangelística. E no final, quando Jasón ha sido arrestado, no que se disse acá al final do versículo de número 6, estos que transtornam o mundo inteiro também han venido acá. Em tempos de secularismo, hermanos, quando nós debatimos com a gente, através da dialética, e vencemos a la gente com nossa argumentação bíblica e cheia do Espírito Santo. Lo que nos sobra, hermanos, muitas vezes, hay los que se abrem ou são abertos por Deus para compreender o mensagem, mientras exponemos de maneira contundente e notificamos a la gente, hay los que são abertos por Deus para compreender a palavra. E por um outro lado, hay los que nos odiam, que nos vão a disparar, que nos vão a matar. E é neste debate em que vencemos com argumentos bíblicos sólidos e em la graça de Deus qualquer classe de contestação, desde que tenhamos fundamentos e uma sólida vida espiritual, nós somos capazes de discutir com qualquer um. Se temos fundamentos bíblicos sólidos, conhecimento das escrituras sagradas, conhecendo o pensamento do mundo hoje e através da aclaração e de iluminação e da aclaração do Espírito Santo, a gente te vai odiar, como disse Jesus, te odiarão, te vão odiar de todas as nações. E vão a dizer, los que transtornam o mundo chegaram acá. Hermano, eu quero escutar isso acá em Las Piedras. Los que transtornam o mundo todo chegaram hasta acá. Porque que te parece? À medida que, através da dialética, do debate, eu empeço a confrontar o pensamento de los dias de hoje. O que lhe parece? A gente vai dizer, estes estão transtornando o mundo. É desta maneira que a sociedade secularizada ou pagana, como de Grécia e de los dias de hoje, nos miram. Somos os que transtornam o mundo. Método evangelístico, dialética, debate, argumentação sólida com a sociedade hoje. Dudas por hora, hermanos? Les voy a dar 10 minutos, 10 não, eu vou dar-lhes 8 minutos, porque o tempo é pouco. 8 minutos, 5, 6, pouco, hasta 20, 15. Eu regresso acá e vou a finalizar com 3 últimas claves bíblicas imprescindíveis para nós en este debate, en esta argumentação com este mundo secularizado. Se tenéis dúvidas, quando regressemos a las 20:15, ok? Les espero.
Hermanos, volvamos acá para os últimos 10 minutos, finalizando esta classe hoje. Sobre o secularismo, a evangelização apologética, o evangelismo em los tempos de secularismo. Lo que eu les dije hasta ahora es, el gran método evangelístico em tempos de secularismo ou paganismo es la argumentação, el debate, la maneira apologética de defender nuestra fé. Através desta discussão, deste debate, como Pablo lo hizo em Tessalônica, e nós logramos fazer, podemos fazer hoje, em los dias de hoje, de esta maneira, nós temos um eficiente método público para evangelização, o debate. Não é fácil, é necessário muitíssima preparação, uma extrema habilidade de argumentação, muitíssima sabedoria, mas não é uma sabedoria ou uma inteligência humana, sino uma sabedoria ou uma inteligência que venga da parte de nosso Senhor. Mas me parece muito eficiente, que seja em público ou em uma charla individual com uma pessoa, o que temos que fazer é debater a fé. Pastor Salomão, missioneiro nosso que está evangelizando, plantando uma igreja em La Costa, há umas semanas, em um dia jueves, uma pessoa que é profe acá do seminário também, uma pessoa invitada entrou a achar em la igreja, era um dia jueves de estudo bíblico, e de la nada começou a debater com Salomão, afirmando que Deus não é justo. Deus não é justo. Por Deus matou a seu próprio filho. Este Deus não pode ser justo. E mira que Salomão teve que ter toda uma habilidade apologética, uma sabedoria, para assim, neste momento, combater, confrontar, debater com a pessoa, argumentar de maneira apologética, defendendo a fé. É o que hacemos em dias como este de paganismo ou secularismo. Vou compartilhar uma vez mais a pantalla contigo. Nós vamos. E eu les vou dar, então, en esta pantalla final, as claves bíblicas em um mundo secularizado. Este acá é Stephen Paz. Stephen Paz é um missiólogo holandês, professor da Universidade Livre de Amsterdã e reformado como nós outros. E ele tem um grupo plantando igrejas em Amsterdã. Mano, uma coisa é plantar igrejas em Las Piedras, em um país secularizado como o Uruguai. Outra coisa potencialmente muito mais complexa é plantar igrejas em Amsterdã. E eles estão fazendo uma boa tarefa, plantando igrejas presbiterianas ou reformadas em Amsterdã. E falando acerca deste mundo secularizado, ele escreveu um livro bueníssimo sobre a evangelização em um mundo secularizado. Eu não tenho em PDF, é impossível, mas está em inglês, solo em inglês, não está traduzido nem para o português nem para o espanhol, mas se vende em Amazon. Em Amazon se pode comprar. E dentre as muitas boas coisas, ou princípios para evangelizar em um mundo secularizado, ele nos dá 3 claves bíblicas. E abramos a Bíblia uma vez mais, Juan, capítulo de número 17, e aí vamos cerrar com estas 3 bueníssimas claves bíblicas, que te vão ajudar com os fundamentos para debater e argumentar com as pessoas em um mundo tão secularizado. A primeira clave bíblica, inegociável, princípio inegociável em los dias de hoje. Deus é um ser único e soberano. Mira que hoje, em um mundo tão
pluralizado, tão pluralista. Nosotros cristianos remanentes de la fe cristiana vamos a decir de manera muy clara que solo hay un Dios único, que no hay otro. Pero ¿quién nos dijo que solo hay un Dios? A ver, Andrés, tenés la Biblia ahí, ¿no es verdad? Juan 17, versículo de número 3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Essa é a vida eterna, que conozco a Deus, o único Deus verdadeiro, dijo Jesús. E a Jesucristo a quem has enviado. Quem dijo que só há um Deus único e soberano? Jesús. Não é um caminho mais, é lo único, la verdade, la vida. Não há outro caminho mais. Um único Deus soberano e verdadeiro. Mientras planta igrejas em Amsterdã, Stephen Paz, com seu grupo de plantadores, a partir da Universidade Livre de Amsterdã, e mira que é um grupo de plantadores a partir de uma universidade. A afirmação é Deus, um ser soberano e único. A segunda afirmação clara dentro de las escrituras sagradas, hermano, é acerca da palavra de nuestro Senhor. Mira aí dentro das escrituras sagradas ainda, neste texto, tu te vas um pouquinho mais adelante, e nuestro Senhor nos disse nesta oração para que nós seamos santificados em la verdade. Versículo 17, Andrés. Juan 17:17. Assim mesmo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palavra es la verdade. La palavra de Deus é uma verdade absoluta. Mientras evangelizamos, debatimos, argumentamos como um método evangelístico em um mundo tão secularizado, o que temos que ter em consideração é a palavra é uma verdade absoluta. Eu les mostrei um vídeo de Charlie Kirk e ele argumenta de maneira espetacular, defendendo a Bíblia com inteligência, com sabedoria, e defendendo a Bíblia como uma verdade absoluta, incontestável. Deus é um ser soberano e único, a palavra uma verdade absoluta, e há mais. Sobre a igreja, como uma comunidade de los remidos. E a continuação do texto, hermanos, versículo 18, estás aí na Bíblia comigo, versículo 18, versículo de número 19, versículo de número 20, e aí chegamos ao 21. Por favor, André. Sí, 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Muy bien. La unidad de la iglesia. Que hay la iglesia como una comunidad de los remidos. Stephen Paz, em seu livro, ele empieza a descrever a igreja em tempos de secularismo como tal qual el pueblo de Israel en el exílio. Já não havia uma presença de Deus. Eles estavam em exílio em Babilônia, Pérsia. Em gente que já não havia mais, em gente que não tinha mais o conhecimento das coisas de Deus. E a presença de Deus era sentida mientras se reunia o povo. Já não havia mais o templo em Jerusalém, que havia sido derribado, destruído. Mas o Senhor estava presente no mundo, por supuesto. E a sinagoga era um oásis de paz
em um mundo onde a gente não sabia quem era o único Deus soberano, onde a gente não conhecia a palavra de Deus. Eu estou plantando uma igreja em Las Piedras, e eu te vou dizer, a gente ao redor de minha igreja é gente que não sabe quem é Deus, que não tem qualquer classe de conhecimento acerca de Deus ou acerca da palavra. Lo que nós estamos como uma estratégia para plantar a igreja, nós começamos a hacer algumas atividades em la igreja, test evangelísticos, encontros de confraternização dentro da igreja. Ou seja, mis vecinos que não sabem coisa alguma acerca de Deus, al mirar a nós como uma comunidade de remidos que adora a Jesus, eles começaram a quedar-se curiosos com o movimento da igreja. De repente, onde estamos? En el local que alquilamos, todas as programações que realizamos, todas são para a glória de Deus, por supuesto, pero todas estas nós temos como uma estratégia começar a fomentar entre meus vecinos uma sensação de curiosidade. Que gente distinta é esta? Somos unidos, estamos juntos, em paz, predicando a palavra. E meus vecinos, eu comecei a mirar, estão muito curiosos. En el Dia de las Madres, os adolescentes desta igreja que estamos plantando salieron en los vecinos mais cercanos para entregar a las madres vecinas uma planta como um regalo en el Dia de las Madres. Depois, en el Dia de los Padres, nós entregamos também um saludo a mis vecinos. E aí um vecino nosso chamado Jesus. Jesus perdeu sua hija ano passado. Ele tinha duas gemelas, melissas, e uma delas faleceu com 50 anos com câncer. Ha sido uma tragédia para a família. En el Dia de los Padres, eu cheguei hasta sua casa para saludarle. Sua mulher que recebeu a planta, el florero de la mano de los adolescentes, estava allá e eu le dije a ella, Dios es bueno. Ella me contestou como hacen los uruguaios, de maneira directa. No, eu não creio que Deus é bueno. A la mesma hora, eu me quedei cachado uns segundos, depois lhe dije, vos sabés, pensando acerca de tu pérdida, perdiste tu hija hace pouco, vos tenés toda a razão para dizer, Deus não é bueno. Pero eu lhe dije, pero justo delante de tu pérdida, que tu estás de pie hoy, es que Deus es bueno. Es que hay un Dios bueno que te mantiene de pie hoy. Y yo le dije más, si nuestro mundo, si la vida humana se resume apenas a este mundo, eu vou concordar contigo que depois da morte de tu hija, se acabou a vida de tu hija, Deus não é bueno. Pero após este mundo acá, se temos Jesucristo em nosso coração, o mundo não se acaba. Há uma nova vida, uma nova etapa. O mundo não se limita apenas a este mundo material. Há uma outra vida. Deus é bueno. O que estou fazendo? Argumentando, debatindo. Depois deste dia, todos os dias, Jesus, a la hora del culto, ele começa a passear com seu perro delante da igreja. E ele se queda do outro lado, não entra dentro da igreja, mas se queda do outro lado da caixa, escutando a palavra, de maneira muito curiosa, aprendendo acerca de Deus. Ou seja, começou a mirar a igreja como uma comunidade de remidos, curioso com este movimento. Me quedo acá, Maurício. Me fui muito mais achar en el horário, perdoname. Tranquilo. E aí, dudas para a próxima semana, Andrés, ¿está bem? Hermanos, Arsênio e Pablo que me acompanharam hoje. Amanhã eu envio o guião desta classe. Pablo,
¿Miraste bien? ¿Acompañaste bien? ¿Escuchaste bien? Sí, se me cortó un poquito el internet, pero todo bien. Arsenio igual. Sí, sale bien. Vamos a orar, hermanos. Mauricio, por favor, hermano. Señor, gracias te damos a Dios una vez más por ese tiempo. Gracias, Dios, sabemos que por más que haya oposición y diferencia en el mundo, Dios, incredulidad, Señor, sabemos que la misión de Dios va adelante, que Dios está obrando en el mundo a través de su iglesia, Señor. Y oramos que el reino nos dé fe, confianza. Usarás tu iglesia, tú guardarás también tu iglesia debajo de tu poder, Señor. Obra avanzará con éxito para la gloria del Cordero Jesucristo. Señor, te agradecemos y pedimos tu bendición sobre cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Perdóname, Mauricio. Te quedas con la próxima clase. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga muchísimo. Saludos.